Então, vamos lá. Então, apresentação. Então, muito complicado, muito complicado. Não sei como é que aconteceu aí, mas aqui não teve uma comunicação de acidente de trabalho. Partidária, não tenho interesse, né? A nossa associação é sem fins lucrativos, nosso trabalho sempre foi defender o trabalhador. Isso ganha corações e mentes da nossa classe. Meu nome é Júlio, já sou ex-bancário, aposentado, iniciei no Banco Bamerinos, depois Banco HSBC e encerrei a minha carreira de bancário no Banco Bradesco. E essa minha situação de bancário me levou, né, pelo assédio moral, pelo estresse dentro dos bancos, etc., me levou a uma vaga, né, onde a gente criou, na época, a Secretaria de Saúde dentro dos sindicatos bancários e me convidaram para tocar esse trabalho, né. Na época, em 1986, se eu não me engano, eu aqui tinha sido um dos poucos que tinha, já na época, um auxílio acidente de trabalho, né, pecúlio, etc., né, que era colocado por Lerdort, né? Então, a Lerdort era discutido na categoria, tinha, né, problemas, enfim. E daí fui para o sindicato e comecei a discutir saúde do trabalhador. E daí comecei a ir para todos os locais, no coletivo de saúde da CUT, nos coletivos de saúde da Contraf, junto com a Contraf nós viajamos, fomos para a Alemanha, para a Espanha, levar a questão do SUS, da Previdência nossa, né, dentro da OIT, enfim, né, estivemos pelo país inteiro discutindo saúde do trabalhador. E cada local que a gente ia, a gente tinha uma coisa boa e uma coisa ruim em relação à saúde do trabalhador, né, ou algumas coisas boas e muitas coisas ruins, né? Então, na época, quando eu entrei nos sindicatos bancários, eu entrei para o Conselho Municipal de Saúde, era uma gestão de esquerda, né, independente de quem estava, mas tinha vontade de fazer alguma coisa, em relação à saúde do trabalhador e disponibilizou estrutura para que a gente pudesse viajar aos espaços onde tivesse no Rio Grande do Sul, onde nós temos, né, eu não sei se ainda tem assiste, né, no Rio Grande do Sul, sistema de informação, São Paulo, Campinas, Blumenau, enfim, né, Santa Cruz do Sul, que tem uma discussão legal de saúde do trabalhador, não de sistema, mas de proposta de política deles lá, né, onde os próprios Sereste já tinha algumas coisas diferentes, né, que a gente entende. Eu estou com a DVT, eu estou há 17 anos, no movimento eu estou há 20 e poucos anos, e a gente acompanhou toda a criação dos Serestes, etc. E o Sereste veio para cá, a gente lutou e trouxe o Sereste para cá, e com a vinda do Sereste para cá, nós começamos com aquela discussão, tem que ter assistência, não tem que ter assistência, pode ter assistência, né? E daí, como a gente tinha essa discussão, né, que ficava alguns, né, não pode ter assistência dentro do Sereste, né? Santa Cruz do Sul, por exemplo, é bem diferente, ela tem o Sereste fiscalizador e tem o espaço de assistência, porque entende que não dá muito para separar as coisas, né? Já que nós não temos uma porta de entrada, que deveria ser o SUS a porta de entrada, ali as unidades de saúde, mas isso, por enquanto, é ilusório, é utópico, porque chegar lá, eles atendem, né, de uma forma geral, o trabalhador, sem perguntar o trabalho, o que faz, por que está ali, enfim, sem tentar descobrir o que era o acidente de trabalho. E daí, com essa discussão, nós começamos a viajar o país todo para a gente criar uma política de saúde do trabalhador aqui. Daí conseguimos implantar o Sereste, conseguimos um recurso do governo federal e construímos, a doutora Maria Maia esteve aqui, para ver o nosso espaço aqui, a Mara também, né, teve aqui, um espaço muito grande, muito legal, né, só que nunca foi colocado em prática, né, e agora a gente está com uma discussão no Ministério Público, porque, inclusive, tiraram, né, esse espaço assistencial
colocaram ali uma unidade de saúde e a luta é bem complicada. Usaram o momento de pandemia para fazer esse tipo de coisa com a saúde do trabalhador. Nesse período, a gente começou a desenvolver uma proposta de política de saúde do trabalhador aqui onde tinha fiscalização, assistência, tinha fiscalização, tinha assistência, a prevenção, obviamente, e a informação, que nós precisávamos de informação. Não adianta a gente fazer um monte de trabalho, isso não vai para lugar nenhum, a gente não consegue trabalhar com isso. Então, procuramos uma pessoa que lida com desenvolvimento de sistema, encontramos o André na época, há 17 anos atrás, e ele começou a viajar conosco, para entender, olha, a gente pegava, olhava o sistema e dizia para ele, André, esse sistema aqui é bom, mas quem sabe se a gente colocar isso a mais no sistema? Aí viajava a outro local e ele ia colocando isso, e ele desenvolveu um sistema. Na época, a discussão era para que esse sistema fosse implantado em Criciúma, em Criciúma e na região. Esse sistema foi implantado dentro do Sereste de Criciúma, dentro da vigilância, para discutir só saúde do trabalhador. E nós aqui, o Sereste atende a região, e essa assistência tinha que atender a região também, mesmo que Criciúma fosse o município de Criciúma que bancasse, mas o recurso veio do governo federal, a gente entendia que tinha que discutir isso para ser uma coisa regional, até para fazer assistência, para gerar dados e a gente poder ter essas informações. Aí esse sistema ficou no município de Criciúma, começou a dar muito resultado, e com essas respostas, da chegada do trabalhador, dele ser inserido no sistema, e dessa informação, da resposta ao Sereste e a assistência para fazer a fiscalização, começou a dar alguns problemas aqui com empresas grandes aqui, onde fecharam alguns espaços, etc., e não era muito interessante para o prefeito que espaços de empresas grandes aqui fossem fechados, porque estava adoecendo trabalhador, porque é exatamente essas empresas que mantêm a campanha eleitoral dessas pessoas, Então, e como não podiam tirar os fiscais, que naquela época eram muito bons, eles não se intimidavam com o prefeito, eles então tiraram o sistema, não pagaram nem o desenvolvedor, André? Tá, eu disse para o André, bota ação, bota eles no SPC, no Serasa, como eles fizeram com o Conselho Municipal de Saúde de Criciúma. E daí, então, a gente pegou e sentou... Oi? A gente pegou e sentou, então, com o André e disse, André, vamos pegar esse sistema e vamos, então, adaptar ele para a gente criar um observatório em saúde do trabalhador. Nós temos a ADVT, que agora é a Associação Brasileira de Defesa de Vitimados pelo Trabalho, e nós precisávamos de um sistema que é essa ideia. O observatório ele pressupõe um sistema que vai dar resposta, assim como o DIEESE, nas questões econômicas, nas questões financeiras, econômicas do país, etc. Ele traz muitas respostas de emprego, de desemprego, isso e aquilo. Nós precisávamos de um sistema que desse essa informação especificamente da saúde do trabalhador. E daí, então, eu passava a trazer ideia, outras pessoas junto, e passava para o André, até a gente brinca um pouco com o André, porque a gente disse que uma determinada data estava como é o nome dele, o André? Como é o nome dele? Falando de Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs estava lá na frente, ele sentava lá na frente e dizia, fala para todo mundo, o meu sistema faz isso, o meu sistema faz isso, o meu sistema faz aquilo. Aí os caras diziam, mas se preciso fazer isso, vai fazer. E se tiver que colocar isso, vai ser colocado. Aí depois ele chegava na frente dos desenvolvedores e dizia, tá, mas como é que a gente vai fazer isso agora? Não sei, se viram vocês, eu trago a ideia e você desenvolve o sistema, Então era a equipe dele, Então a gente brinca muito com isso, porque quando a gente começou com isso, era isso que a gente fazia, A gente pegava, sentava e dizia, tem que fazer assim, tem que funcionar assim, a gente precisa fazer isso funcionar para dar uma resposta. Aí levava para o André, vamos fazer então. Daí ficava, tá? E chegou ao Observatório, então, Social e Saúde do Trabalhador. Daí, em fevereiro, nós sentamos com as entidades sindicais, chamamos as entidades aqui do Sul, e conversamos com eles. Porque a ideia é o quê?
que a gente tenha esse sistema em cada entidade sindical que a gente conseguir alcançar, né? Então, nós estamos em conversa com a CONTRAF, né, que é a Confederação Nacional dos Bancários, nós estamos com conversa com a FETRAF, que é a Federação do Estado de Santa Catarina dos Bancários, né, que daí é onde eu tenho, né, por ser ex-bancário, tenho uma ligação muito próxima, né? Mas nós estamos com os comerciários, nós estamos com os eletricitários, nós estamos com os ferroviários, nós estamos com os vigilantes, enfim, todas as entidades que a gente conseguir alcançar e que tiver a visão da saúde do trabalhador e que quiser fazer alguma coisa pela saúde do trabalhador, né, a gente vai, então, estar procurando, né? Algumas entidades, apesar da gente mostrar, etc., não tá, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente tem que estar tentando mostrar que isso é um investimento, que vai dar uma resposta muito importante para a saúde do trabalhador. Então, nessa discussão, em fevereiro, a gente sentou com diversas entidades e deu o pontapé inicial para que a gente pudesse implantar esse sistema. Nós somos muito pequenos, né? Nós não temos apoio de governo, nós não temos apoio né? Nós temos o apoio, por exemplo, às entidades, porque o sistema de informação, né, qualquer sistema de informação, ele não pressupõe ser caro, né, como é no país inteiro. Nós temos aqui sistemas como sistemas dentro da maioria dos sindicatos, que as pessoas vão lá e desenvolvem um sistema financeiro só para fazer lançamento de entrada e saída de recursos, sei disso porque eu fiquei 30 anos no sindicato, 20 e poucos anos, entrada e saída de recursos e cadastro de trabalhador, o cara vai lá, cobra 20, 15, 20 mil só para instalar o sistema, cobra lá 500, 600, 700 mensal de cada entidade e cada módulo que adequa fica esse valor que para nós é gigante, né? Só que o sistema que a gente pensou, a gente disse assim, olha, nós vamos colocar em todos os sindicatos, os grandes e os pequenos, para que todos possam alimentar o sistema. Com a alimentação do sistema, aprendem a receber o trabalhador, aprendem a atender o trabalhador e aprendem a conversar e a discutir o que é saúde e adoecimento no trabalho. Porque para alimentar um sistema, ali dentro, vocês vão poder ver que tem atestado, tem o próprio atestado, porque eles recebem um atestado da unidade de saúde que vem com referência contra referência. Isso tu tem dentro do sistema, porque tu pode fazer esse lançamento que eles já receberam dentro do sistema, mas não é a situação do que digitaram ali, mas o que colocaram como CID, o que colocaram como CNAE. Esses campos, eles são obrigatórios, eles vinculam toda a pesquisa que a gente faz, né? Então, esse sistema vai ter todas essas coisas, né? Atestados pelo código de exame de imagem, exame laboratorial, enfim, tudo que a gente imaginar que o trabalhador trouxe na entrada, a gente vai conseguir botar dentro do sistema, né? E ele vai trabalhar depois a pesquisa, né? Esse sistema é instalado em cada unidade, cada entidade sindical, né, com todas as informações que o sindicato quiser. Por quê? Porque quando o sindicato chega, inclusive, tem lá o campo que emite a autorização da proteção de dados, hoje que é obrigatória, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o trabalhador chega, passa as informações, eles conversam, porque a porta de entrada do trabalhador doente e que tem relação com o trabalho é o sindicato. O primeiro lugar que ele procura não é a unidade de saúde. O primeiro lugar que ele procura não é a vigilância, a assistência, o Sereste. Isso vem, inclusive, pelo encaminhamento da própria entidade sindical, né? A entidade sindical forte, como entidades de bancários, entidades de metalúrgicos, outras entidades que o trabalhador tem confiança, ele busca na entidade sindical. E quando ele chega na entidade sindical, ele sempre vem, quando ele vem ali com algum problema, ele sempre tem um atestado na mão, ele sempre tem alguma coisa que ele vem ali cobrar que está dando problema. E é um momento que o sindicato não faz. O que é que o sindicato não faz? O sindicato passa todas as informações, o sindicato conversa com o trabalhador, mostra o que tem que fazer, abre uma comunicação de acidente de trabalho, a cópia do sindicato vai para dentro de uma pasta, e a informação para lugar nenhum.
né? Porque ficou com o trabalhador, ficou aqui, mas ficou tudo nos papéis que vão sendo distribuídos para tudo que é lado, e quando o trabalhador fica no desespero, já cansou de tudo, joga tudo fora e vai todas as informações fora, e a gente se depara muito com isso. E nesse momento que o sindicato ou a pessoa recebe esse trabalhador, ele vai lançar um simples atestado de afastamento de 10 dias para tratamento né, de uma dor de cabeça, ou seja lá o que for que ele botar ali. Mas vai ter ali, né? Porque a ideia do sistema é pegar as subnotificações principalmente, e é isso que acontece muito com o trabalhador. Ele recebe diversos, se a gente pegar 100 trabalhadores, 10 trabalhadores vão ter um atestado com mais de 30 dias, e os outros tudo atestados pingados, subnotificados, né, que acaba não indo para lugar nenhum. A CAT, ainda quando registra a CAT, né, ainda fica alguma coisa na Previdência, mas essa informação da Previdência, vocês sabem que a gente não consegue trabalhar com ela, né, e os sistemas do SUS, cada local tem um sistema diferente. Aqui tem o CELC, aqui tem enfim, diversos sistemas, e que deve ter, vocês têm outros sistemas que cada município utiliza e que acaba não se conversando, né? Então, a ideia do sistema é essa mesmo. O trabalhador chega e vai alimentando o sistema, com aquela simplicidade, aquela humildade do trabalhador de chegar e contar, e a gente vai colocando ela no sistema. E quando a gente coloca ela no sistema, a gente pegou um CID. Quando a gente coloca no sistema, pegou um KNAI, pegou um CBO, pegou um local que ele trabalha, né? Pegou enfim, vai pegando todos esses dados. E o papel do sistema é esse, ele pegar todas essas informações pingadas que chegam e ela começar a tabular e transformar em informações epidemiológicas, estatísticas, né, que dê a resposta do que está adoecendo o trabalhador, para que a gente possa chegar no local que está adoecendo, no estado que está mais adoecendo por determinado adoecimento, no município, no bairro, né? Ele busca tudo, né? Então, a ideia nossa é exatamente isso, aperfeiçoar todo esse trabalho em relação à saúde do trabalhador, para que a gente possa fazer isso. E daí a gente conversou com as entidades e está conversando com cada uma, e a cada dia aparecem mais entidades, né? Quando a gente vai conversar e a gente apresenta o sistema, mostrando que precisam dessas informações, porque não tem, né, e que isso vai ser importante. As informações individuais do trabalhador ficam no sindicato, né? Só que as estatísticas epidemiológicas, ela vem todo para o sistema do observatório. Então, cada entidade que alimentar o sistema, ela vai jogar as informações para dentro do servidor do observatório, né? E cada informação específica que dependa das informações da proteção dos dados, ela fica lá no sindicato, ou seja, o nome, a identidade, etc., desse trabalhador fica lá no sindicato, com a lei de proteção de dados, com autorização, o sindicato tem essas informações. As outras informações, CID, KNAI, onde se machucou e etc., ela vem tudo para dentro do servidor do observatório. É liberada uma senha, né, para quem vai utilizar o observatório individual, né, porque a gente tem que saber também quem alimenta esse sistema, de que forma está alimentando, está fazendo da forma correta. Nós estamos iniciando os treinamentos na cidade de Araranguá, né, para que todos os sindicatos de Araranguá possam saber como fazer isso, possam saber como receber o trabalhador, como que vão alimentar esse sistema, como que vão ter essas informações, e depois a gente vai procurando. Cada entidade que a gente informa, a gente libera a senha. Dentro do próprio sistema vai ter o EAD ali, que é a educação à distância. Então, vai ter os vídeos, as gravações, vão ser colocados vídeos de como abrir uma CAT, de como preencher um documento, né, e como utilizar o sistema. Vão ter todos os vídeos. A cada momento que a gente consiga, profissionais, etc., que vão estar passando alguma informação importante, né, do que é um adoecimento relacionado ao trabalho, tudo isso também é a nossa ideia de que conste dentro desse sistema, né? E todo sistema e qualquer trabalho que é feito no mundo capitalista, ele precisa de financiamento, né? O nosso sistema também precisa de financiamento.
O limite teto para cada entidade que vai pagar pelo sistema, hoje é R$200 no máximo. Não tem contratação, pagamento de, paguei 10 mil de... Não, adquirir o sistema, faz o contrato com o observatório e vai ter o valor de R$200 a ser pago. Por quê? Porque tem que pagar o desenvolvedor, né? Nós estamos aqui, abrindo aqui, né? Bem transparente, o valor é para o pagamento do desenvolvedor e do próprio projeto de observatório. Só que, como a gente viu que muitas entidades começaram a se interessar, o contrato começou a ser feito com o observatório, para que a gente, então, possa disponibilizar, e isso entre recurso também para que o observatório possa desenvolver políticas de saúde do trabalhador com isso, né? A ideia do observatório é poder subsidiar todos os trabalhadores, entidades, inclusive na mesa de negociação. Dar um exemplo para vocês, que quando eu ia com a mesa com a Contraf, né, com os banqueiros do Banco Itaú, do Bradesco, etc., com advogados, com médicos que chegavam na mesa, né, que eu discutia saúde do trabalhador. Nós ficávamos meio acuados, porque era um médico dizendo que o que eu estou falando é uma bobagem, que bancário não adoece de não tem assédio moral dentro do banco, e que isso não adoece o trabalhador. Então, era um médico ali na minha frente dizendo isso. Eu tinha que dizer aquilo para ele, olha, adoece. Daí eles queriam, então, que a gente mostrasse. Então, mostrem para nós onde está o adoecimento. Infelizmente, não se tinha como mostrar onde está o adoecimento, porque a gente não tem essa informação. Com a ideia do observatório, e foi por isso que foi alimentando essa ideia de termos a informação. Com essa ideia do observatório é sentar na frente, porque ele vai funcionar por tablet, por iPhone, enfim, por tudo que, qualquer tecnologia, ele vai funcionar. E senta na mesa, porque é assim que os banqueiros, por exemplo, fazem, senta lá do lado o advogado com computador, notebook, o médico e os representantes do banco sentam lá e ficam dizendo, olha, isso aqui não acontece, porque isso não é acidente de trabalho, porque isso, porque aquilo. E vocês não têm informação, essa informação não é fidedigna, e daí a gente mostra com o observatório que a gente tem informação fidedigna. Porque cada trabalhador que passar uma informação para nós, o atestado dele é escaneado e fica dentro do sistema. Cada CAT aberta, o atestado dele é escaneado e fica dentro do sistema. Deixa eu desligar tudo aqui. Cada CAT aberta é escaneado e fica dentro do sistema. E o diferencial é... O telefone, por favor. O diferencial é que... Dá para quebrar esse telefone? Não quer desligar. Jesus! Ó, acredita que eu estou tentando desligar ele, não desliga? Espionando. Vou desligar da parede. Tá? Aí, o diferencial é que a gente vai ter essas informações todas dentro do sistema, de forma fidedigna, porque cada informação ela gera um documento que vai estar lá dentro, e a gente vai poder sentar na frente e abrir a hora que a gente diz. Há adoecimento orientado, por exemplo, pela Mara, que é especialista, né, a doutora Maria, que vai dizer, isso aqui tem relação com o trabalho. A gente abre no sistema e diz, olha, qual o CID tal? Né, o CID que está adoecendo mais a categoria bancária, é esse. Tá, e daí o cara diz, mas onde que vocês têm essa informação? Está aqui. Nós temos as informações, documentos, é fidedigno. Onde é que é? Daí a gente tem agência, a gente consegue dizer agência, o local que está adoecendo, enfim, tudo ele vai estar demonstrando ali, né? Ele faz todos os cruzamentos possíveis, né? E o André vai estar demonstrando isso para nós também, abrindo o sistema e a gente poder ir informando algumas coisas, né? Então, essa é uma ideia que a gente está tendo aqui de colocar, até porque nós, né, até hoje, nós não conseguimos ter uma resposta aqui na região de uma política pública para a saúde do trabalhador eficiente. Né? Por mais que se coloque no plano nacional de saúde do trabalhador que tem que acontecer assim, ele está no papel, né? E ele só vai acontecer se o gestor municipal quiser fazer, se o gestor estadual quiser fazer, se o gestor federal cobrar de alguma forma que isso aconteça, né? E se não, nós temos uma política muito eficiente e eles utilizam contra nós, tá? Porque quando eu dizia que tem que ter assistência, eles buscavam portarias diferentes
onde as portarias mais antigas diziam que tinham que ter, outras diziam que não era mais para ter. Então, eles se utilizavam da própria Política Nacional de Saúde para tentar desacreditar o trabalho que se tentava fazer, né? Por isso que hoje, quando a gente vai discutir, nós rejeitamos as contas da prefeitura 2 vezes, né? E agora, na última vez, perderam milhões, né? Por causa do conselho não ter aprovado coisas que eles queriam colocar. Enfim, por isso que o conselho agora analisa de forma a todo o plano que vai acontecer agora dos 4 anos, para que tudo isso entre no plano municipal, porque se estiver no plano municipal, vai ter que aprovar na Câmara de Vereadores, vai ser obrigatoriamente, vai ter que fazer. E uma das coisas que nós já dissemos aprovamos o plano se tiver o espaço novamente, a saúde do trabalhador, assistência, fiscalização, e se tiver um sistema, informação, porque foi feito um termo de ajustamento de conduta não cumprido, né, que ali o próprio sistema foi colocado por causa de um termo de ajustamento de conduta, né? Não sei, o Heleno pode falar alguma coisa ali, né, que ele estava colocando. Mas isto, até essas informações que vocês puderem trazer, vai ser colocado. Esse sistema é exatamente isso, o sistema não é do governo federal, o sistema não é do governo estadual, o sistema não é do governo municipal, o sistema é do trabalhador, o sistema é do movimento, né? Se o governo federal entrar no sistema, é o sistema do movimento com o governo federal. Se entrar, é o sistema do movimento com o governo estadual, com o governo municipal. E o que é que se faz nisso? Temos um problema, por exemplo, as CATs. As CATs desse sistema, a gente tem o André desenvolveu todo o sistema ali para quê? Simplesmente escaneia a CAT, como acontece em algum sistema da Previdência, escaneia a CAT e coloca migrar, ele já alimenta todo o sistema. O sistema o banco de dados do trabalhador, o banco de dados do empregador, e todas as outras partes, a parte do atestado, a parte da CID, a parte, enfim, de tudo, né? Ele alimenta automaticamente isso em 2 segundos, quando é feito, já está alimentado no sistema. Ele vai fazer algumas demonstrações depois para vocês verem, né? Então, só que daí o que acontecia? Nós tínhamos CATs da Previdência Social e tínhamos CATs de Previdência própria do servidor. Então, de acordo com o município tem uma CAT diferente, e o que é que o André fazia? Ele criava o modelo da CAT, que daí da CAT dá para fazer, ele criava o layout e de cada uma, e quando for digitar no sistema, ela reconhece qualquer CAT e busca as informações, né? O que não dá para fazer, por exemplo, com atestado, né? Porque daí cada médico tem um atestado diferente, os layouts diferentes, a gente não consegue botar isso, daí ele tem que ser digitado. Mas daí, no caso da digitação de atestado, também é uma coisa mais simples, mais fácil de fazer, né? É mais ou menos isso que a gente quer passar para vocês, para depois, então, a gente entrar para o sistema propriamente dito, onde ele vai passar algumas coisas, vai demonstrar algumas coisas para vocês. Se vocês quiserem questionar alguma coisa, até é bom para que eu possa, tá? Heleno, que chegou depois. Heleno, você entendeu, né? É um sistema que eles estão propondo de cooperação dos movimentos todos. Um pouco aquela questão do observatório que nós tivemos há anos, lembra? Eduardo Siqueira, lógico que você se lembra, né? Que a gente alimentava, acalentava essa ideia do observatório independente, né, dos trabalhadores. Então, eu acho bem interessante. Acho que a gente podia passar já para ter uma ideia do conjunto, né? O André apresenta e a gente tem uma ideia do conjunto. Isso. Boa noite a todos, tá? Eu sou o André. Eu já estou aí, como o Júlio mencionou, já estamos aí há mais de 15, 16, 17 anos aí juntos aí nessa empreitada. Conheci o Júlio, eu dei aula de programação para o Júlio, numa escola de programação que nós tínhamos no passado aí, e na época daí ele mencionou, né, sobre essa questão aí, sobre a saúde do trabalhador, que já era uma luta antiga dele, e aí ele passou para nós, né, as necessidades, e nós fomos tentando auxiliar ele nesse sentido, achamos interessante a ideia, né, e hoje também estamos aí junto aí nessas questões aí envolvendo esse tema. Então, eu vou passar para vocês aí, explicar para vocês algumas situações, né, e aí depois nós vamos questionando juntos, né, vamos vendo juntos. Eu vou passar um pouquinho, eu vi ali, por exemplo, que houve algumas questões ali envolvendo a LGPD, envolvendo principalmente a questão de cadastros, né.
Ô, Júlio, tu pode ir me cortando, tá? Porque como eu não estou vendo a tela, só estou vendo o sistema, tu pode ir me posicionando qualquer coisa diferente, tá? Certo. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou até para mostrar para vocês a questão do cadastro trabalhador. Explicando para vocês essa questão envolvendo principalmente a lei de proteção de dados. Então, qual foi a ideia que nós tivemos? Qual foi a ideia aí? Pegando toda essa parte aí de proteção. Então, como o Júlio mencionou, o sistema está sendo colocado principalmente nas partes dos sindicatos, nas entidades sindicais, e o banco de dados, a parte de dados do trabalhador, a parte que fica, essa parte fica totalmente dentro do sindicato, certo? O que vai para o observatório são os dados estatísticos apenas. Então, nomes, esse tipo de coisas, nós não guardamos lá dentro do servidor do observatório, certo? Para nós não termos nós não temos esse tipo de vínculo. Esse vínculo fica com a entidade sindical. O que nós temos são os dados estatísticos. Depois nós vamos ver até ali a parte de estatística, como é que ele gera essas informações. Então dentro do sindicato, eles vão fazer esse cadastro trabalhador. Depois eu vou até mostrar, como o Júlio mencionou, a questão de importar automaticamente para cá, né? Para não precisar ter que estar digitando essas informações, que a gente sabe, muitas vezes, a entidade já tem um sistema, já tem uma ferramenta que faz isso, né? Então, como é que ele pode já importar automaticamente para não ter que estar fazendo essas informações novamente? Mas o que eu quero destacar para vocês é que sempre que ele vai fazer a gravação das informações, qualquer alteração, qualquer informação que ele precisa, o sistema ele vai fazer uma acusação. Deixa eu só ver aqui, vou ocultar aqui, isso. Ele vai perguntar se a pessoa se permite-se que se utilize esses dados, certo? Então, o sindicato está ali fazendo essa gravação, esse tipo de coisa. Muitas vezes ele está vendo como um problema que muitas vezes pode levar até a um processo, levar a alguma situação que vai ter que mexer muitas vezes com a parte jurídica. Então, o que ele deve fazer? Então, se ele apertar o sim, que ela perguntou para o trabalhador, ele vai abrir automaticamente já para o trabalhador um documento, já vai gravar um documento, que é esse documento aqui, ó, que é um termo de consentimento para o tratamento dos dados, né, de LGPD. Então, isso aqui já vai sair automaticamente para o trabalhador assinar. Entre a entidade, aí vem mencionando todas as cláusulas, né, baseadas na lei de proteção de dados, para que a entidade ela possa estar segurada e que não tenha nenhum tipo de problema nesse sentido, né? Certo? Então, esse é um cuidado que nós tivemos, principalmente nessa questão aí que a gente sabe que hoje está sendo bem, bem batido. E já fica automaticamente aqui, ó, essa informação, ó, que esse trabalhador aqui, ele permitiu o uso dos dados, né? Então, ele essas informações podem ser utilizadas. Certo? Aí nós vamos ver aqui, quero mostrar para vocês aqui. Ô, André, se o trabalhador não permitir, o que vocês fazem? Beleza. Se o trabalhador não permitir, o que acontece? Essa informação só vai ficar ali dentro do banco de dados do sindicato, né? E essa informação ela não pode ser repassada para frente. Então, ela não pode ser, por exemplo, se descobrirem ali que há algum tipo de problema, ela não pode ser passada para frente. E aqui fica gravado, tá? Que ele não permitiu o uso dos dados, ó. Aqui é um exemplo, por exemplo, de um trabalhador que nós deixamos aqui no banco, ó, ele não permitiu o uso dos dados. Então, esses dados aqui, eles não podem ser utilizados para nenhum tipo de questões jurídicas, tá? É que o dado estatístico, ele continua indo para o observatório. A informação do trabalhador, ela não vai ser divulgada. Essa informação de que o trabalhador, o nome dele, etc., porque ele não permitiu que fosse divulgado. Essa informação fica no sistema do sindicato, né? O trabalhador, ele tem as coisas dele, ele deixa lá, etc., mas ele não permite a divulgação, nem que se faça, enfim, né? Aí, se houver a necessidade de utilização disso de forma judicial, coisa parecida, né? Daí seria uma outra coisa que daí o sindicato tem informação, não divulga, né? Porque assim como o sindicato tem o cadastro de todos os trabalhadores lá, ele também não pode divulgar, né? Então, ele tem os dados, as informações, ele não divulga. Então, ela fica lá, caso haja necessidade de divulgar nomes, etc., se for preciso, para
para uma ação, coisa parecida, e puder utilizar, se o trabalhador autorizar, inclusive, para seminários, palestras e outras coisas que se faça, né, para divulgar ou coisa parecida, que ele permita qualquer coisa nesse sentido, aí daí se tem essa autorização, senão essa informação ela vai ficar dentro do sindicato sem poder ser utilizada, e os dados estatísticos vão para o observatório. Ele vai gerar informação de que existe adoecimento, mas não vai identificar Quem é? quem está ou quem colocou essa informação lá. Exatamente. Muito bem. Podem ir questionando, tá? Como eu disse, eu não estou vendo a tela de vocês, então eu só estou vendo aqui a minha. Então, podem... Até porque, como o sistema é um sistema em construção, quanto mais vocês questionarem e falarem, melhor ele vai ficar, né? Exatamente. Quero falar um pouquinho sobre a questão dos atestados ali. Vamos falar essa parte aí dos atestados, que é bem interessante, e também já caindo nessa parte de nexo, toda essa parte aí, né? Então, chegou lá o trabalhador, nós já fizemos o cadastro dele, já fizemos o cadastro da empresa, aí ele vai colocar todas essas informações ali, né? Se houve internação, se houve afastamento, qual foi a lesão, qual foi o CID, qual é o CRM. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer um cruzamento aqui, ó. O CID, em que foi colocado, e como a empresa também foi cadastrada, o sistema ele vai verificar se há nexo, certo? Se há um nexo técnico ali. Aí o sistema ele já vai acusar sim ou não, se há um nexo ali. Até para esse conhecimento, para a questão de afastamento, esse tipo de coisa, para ver se o procedimento todo foi feito corretamente, né? A ideia também dessa questão do nexo é fazer com que o sindicato tenha mais confiança na hora que o trabalhador chega e diga, olha, é interessante que tu pesquise mais isso, porque isso tem relação com o trabalho, porque nem sempre o dirigente sindical, se ele não for daquela área da saúde, ele tem uma noção de que determinado tipo de adoecimento é padrão, é normal, vamos dizer assim, dentro de uma determinada categoria, né? Tipo bancário com Lerdort, com epicondilite, com tenossinovite, com transtorno mental, etc., né? Aí botou o CID ali, a própria Previdência já reconhece, deveria reconhecer, né? Pelo nexo técnico, o decreto 6.042, ele faz essa ligação entre o CNAE da empresa e o CID, e ele já vai dizer, olha, isso tem relação o adoecimento tal, da empresa tal, tem relação com o trabalho. E daí o procedimento na entrada já começa a ser diferente, né? Porque daí já tem algo que já diga, né? Olha, isso é acidente de trabalho. Fica mais fácil, inclusive, para trabalhar, o dirigente sindical trabalhar com isso. Né? Júlio, o sistema dos peritos é mais ou menos assim. Quer dizer, também existe por trás alguma coisa que acusa, então, a existência do nexo técnico epidemiológico. Mas eu suponho que o sistema dos peritos, o SAB, né, Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, tenha por trás toda a base de dados que eles têm. Como é que vocês conseguem? Vocês colocaram ou fizeram o cruzamento de CNAE com a CID, baseados no decreto atual? Júlio, por favor, deixa eu responder essa pergunta aí. Porque foram só para ter uma ideia, foram cadastrados mais de 50 mil cruzamentos, tá? Foram todos os cruzamentos que estão dentro da lei foram cadastrados, tá? Uhum. Nós pagamos alguém para fazer todo esse cadastramento, fazer todo ele, certo? Fiz todo um teste em cima disso aí. Porque a tabela ali do banco de dados, ela é bem, bem complexa, né? Ela não é um simples Excel ali de cruzamento, né? Ela traz do F1 até o F20 e tal, e daí tu tens que ir colocando um a um mesmo. Sim. Então foi feito todo esse cruzamento, foi colocado. Todo esse banco de dados foi jogado para dentro do banco de dados do observatório, para poder fazer essa geração do nexo. Tá. É que o decreto 6.042, ele está todo dentro do sistema. Então, quando alimenta com o CID e com o CNAE, ele já pedindo para fazer um nexo, ele já vai dizer. Né? E isso ele vai atualizando de acordo, né? Óbvio que essa atualização é feita manualmente, né? Nós fizemos aqui, ele vai atualizando essa informação
Com as com mudanças. novos CIDs, com novos, eu não sei, né? Novos CIDs que vêm, porque a gente atualiza a tabela de CIDs. Se tiver novos CIDs, vão entrar. Se tiver novos quinais ali, ou cruzamento, vão entrar tudo pelo Nexo Tech. Certo. Tem que estar sempre fazendo essa atualização, certo? Isso aí, vez por outra, nós temos que estar... inclusive, essa atualização foi feita no início desse ano, né, Júlio? Que nós... Foi no início do ano, né? Que nós fizemos uma atualização dessa dos nexos ali, tá? Mas foi realmente, é isso mesmo. Foi preciso colocar esse banco de dados para dentro, tá? Todo banco, doutora Maria, todo banco do CBO, do CNAE, dos CIDs, e a gente está querendo colocar algumas outras informações, né? Inclusive a gente esteve pesquisando, porque tem determinadas situações que a gente consegue identificar um problema relacionado ao trabalho, tipo, num determinado exame, né, que é feito de uma determinada categoria, né, não o atestado com o CID, mas o próprio exame, por exemplo, de uma pneumoconiose, aparecer o resultado no exame e a gente conseguir cruzar, isso também, a gente pode ir além do decreto, mas o problema é a alimentação disso, né? Como é que a gente coloca isso para poder ter, mas a gente está analisando diversas outras formas de fazer esse cruzamento e trazer as informações que não sejam pautadas por nós, mas, obviamente, tudo que é científico, né? Então, a doutora entendeu que a gente pode botar alguma coisa que seja diferente do nexo técnico, né? A doutora vai passar para nós, vai informar, olha, a gente pode fazer isso assim, tá? Beleza, então nós vamos colocar isso, e ele vai dar um outro tipo de relação, né, com o trabalho, não só pelo nexo, né? Então a gente pode, ou aumentar, inclusive, né? Pelo sistema a gente pode identificar que está existindo um número muito grande, por exemplo, de diabéticos dentro da categoria bancária. Diabetes não é reconhecido como acidente de trabalho, né? Mas a gente pode fazer isso acontecer, né? Porque como a diabetes é uma doença autoimune, muitas vezes provocada pelo próprio transtorno mental da pessoa, né, que causa esse problema do ataque dos próprios anticorpos às nossas células betas, isso pode acontecer o quê? Que esse transtorno mental desencadeou esse problema que provocou uma diabetes. Pode, doutor, ou não pode? Né? Quem sabe a gente consegue demonstrar que uma diabetes, que eu nunca consegui, eu tive diabetes, né, praticando esporte de alta competição, não comendo açúcar, não fazendo isso, não fazendo aquilo, e sempre, né, e tem um transtorno mental muito grave, em 13 dias depois, eu estou com a diabetes lá em cima, com a glicose alterada, né? Então, coisas que a gente precisa fazer para identificar outros problemas mais graves, Não, difíceis isso eu de... entendi, porque a partir do momento em que você coloca isso no sistema, você consegue fazer vários estudos epidemiológicos, associar coisas, Isso. etc. Nesse momento, por enquanto, vocês estão fazendo, colocar o nexo técnico epidemiológico e a emissão de CAT, né? Então, são coisas Atestados, que... exames e tudo mais vai estar aqui. Isso, Vai ser eu vi. Agora, o Alexandre quer falar também, né, Alessandro? Não, eu acho que aí são dados, né, que vai estar numa base importante de coleta de dados, mas não vai estar numa base oficial, correto? Então, Não. eu acho super importante que nem gerar, tipo, uma folha de SINAM, né, com reconhecimento, com autorização do trabalhador, todos os casos com reconhecimento ser enviado para o sistema de saúde notificar no sistema único, uma pneumoconiose, uma Lerdort, uma saúde mental, e daí vocês fortalecem os seus sistemas. Vocês têm o sistema de comunicação com o sistema de saúde para fazer a execução do trabalho final, que é o quê? De notificar no sistema para virar um dado oficial, né? Uhum. Então, isso a gente é fundamental pensar estratégias para que essa informação se torne um dado oficial, por mais que você tenha em 2 bases ou 3, a gente tem no mínimo aí 3, 4 bases de dados, 5 bases de dados, todo mundo perdido em tudo quanto é lugar. Então, a necessidade de fortalecer é super importante. Eu recomendaria, nesse momento, fortalecer os SUS, né, onde tem várias frentes aí de trabalho para a gente tentar fortalecer esse tipo de notificação. Se vier, né, normalmente a gente acaba fazendo aqui no município a estratégia de comunicação. Vou dar um exemplo, o setor bancário está enviando as cartas que eles abrem para o serviço notifica no SINAM,
né? Então, todos que vocês identificarem, envia para o serviço. O problema do serviço, se ele vai conseguir fazer ou não. Mas esse sistema de comunicação é super importante. Tá? É só uma observação só. Certo. Eu concordo, doutora. Tanto que esse sistema foi instalado no município de Criciúma, e o resultado dele foi muito, muito grande, né, em relação às informações que se tinha, que se começaram a ter, né, o que tínhamos e o que tivemos após a instalação do sistema. E ele foi colocado exatamente para que essas informações que geram aqui, que elas, vamos dizer assim, elas não são oficiais do ponto de vista de um sistema de governo, mas elas são fidedignas. Por quê? Porque cada informação dessa tem um documento que comprova a sua veracidade. Então, o importante, né? E a gente teve esse problema com o Sinan, porque, como o colega falou, o Sinan é de extrema importância que alimente, mas ninguém alimenta o Sinan. Porque se a gente pegar todos os acidentes de trabalho que deveriam ter sido alimentados pelos hospitais no Sinan, no momento de pandemia, nada foi feito. No município de Criciúma, eu tinha 150 CATs abertas e o Sinan tinha 17 informações. Não, eu tinha mais informações que o próprio Sinan. Entendo que tem que ter, mas a gente tem que realmente fazer com que... Obrigar, né? A gente tem que mostrar as informações para obrigar que isso aconteça, né? Porque foi o que a gente fez aqui. Chamou a vigilância veio contente mostrar que tinha 17 casos de Covid relacionados no Sinan. Eu disse assim, para aí, eu tenho 153 CATs abertas, obrigadas por força do Conselho Municipal de Saúde, que não estão no Sinan. Aí a coisa pegou, né? Daí deu o Ministério Público, deu tudo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que se você consegue fazer um sistema de informação independente, é muito importante, eu acho. Eu acho que é fundamental, na verdade. Agora, o que eu acho que a lei levanta é a necessidade de entrar em sintonia com o SUS, com o sistema, com o Sinan do SUS. E aí eu acho que é o que vocês estão fazendo mesmo, Júlio. Eu acho que não tem conflito aí, não. Me parece que é uma coisa simplesmente... É mais uma fonte de informação que se abre, né? Eu acho que é muito legal. E se a gente conseguir colocar, o sistema está aberto para isso. Sim. Né? O problema é que o sistema do SUS, o sistema da Previdência, eles são fechados entre eles, né? E inclusive, o sistema não é um sistema público, é um sistema público feito pelo privado, né? Que é contratado para fazer isso, né? E que, enfim, né? O Sinan não, né? O Sinan é alimentado pelos serviços do SUS, né? Conveniados ou próprios. E a Previdência é que geralmente vai com a CAT, e a CAT é emitida, em geral, pelas empresas, né? Com exceções, claro, há categorias que emitem muita CAT, etc. Mas eu acho que legal. A gente podia continuar até para ter uma ideia do conjunto, e aí... Mas eu acho que conforme a gente vai tendo dúvida, nós podemos interromper, né, André? Isso, tranquilo, tá? Podem falando, tá? Como mencionei, eu não estou vendo vocês, então eu não sei se estão com a mão levantada, se não estão, então vão só me interrompendo. Aqui nós estávamos mencionando, então, sobre a questão do nexo, então, nesse mesmos campos aqui é onde você vai fazer os lançamentos, como o Júlio havia mencionado, né? Questões de atestados, receituários, o fluxo e o contrafluxo. Então, todas as informações, elas vão estar aqui dentro, certo? Elas vão estar aqui ainda com a garantia de tu estar colocando anexando os próprios exames originais para ficar como fonte confiável, né, de informações para vocês. A importância desse, doutor, para todos, né, é a gente conseguir identificar a subnotificação. Nós temos 2 campos aqui. Nós temos o do atestado, que tem o CID, o tempo de afastamento, as observações, e nós temos aqui embaixo, inclusive, se ele é um ASO, né? Se ele é um ASO admissional, demissional e etc. Então, tu consegue fazer, tu consegue identificar depois o porquê isso aqui está dentro do cadastro do trabalhador, tendo dentro do cadastro do trabalhador, ele está ligado ao trabalhador e à empresa. Então, esse nexo, essa relação está feita. E daí é que ele vai botar o CID, o tempo, as observações. E aqui embaixo, se ele for um ASO. Se ele for um ASO, vai ser o demissional, etc. Por quê? Porque aqui ele vai também estar colocando o CRM. Está aqui ou é no outro, André? Tá lá no outro. Mas esse ASO, então, é facultativo. Digamos que o trabalhador não traga nenhum ASO, e você simplesmente não inclui. Não, porque não tem. Isso aí as informações
É uma informação complementar, então. Mas só que, como a maioria dos trabalhadores procuram um sindicato no momento que estão Ou sendo demitidos, ou então... aí eles entregam o ASO para nós. Daí, quando cadastra o ASO, a gente consegue fazer relação, a busca por CRM. Então, a gente busca quantos CRMs emitiram um ASO? Foram tantos CRM. Quem é que mais emitiu? Médico tal. Né? Agora a gente vai para o outro lado. Quantos atestados esses funcionários, desses trabalhadores, que foram emitidos os ASOs, né, de demissional apto ao trabalho, e quantos desses que tinham apto ao trabalho pelo ASO, que tem o documento do trabalhador, do médico assistente trabalhador inapto. E daí a gente cruza isso. Cruzou o quê? Que o médico da empresa não é mais médico da empresa, ele está sendo um jurista, ele está sendo um advogado da empresa. Ele vai lá simplesmente dar o atestado como demissional, botando apto, né? Sendo que eu tenho mais 300 atestados dizendo que está inapto. Daí a gente consegue fazer a cobrança que a gente precisa fazer dessas clínicas ocupacionais. E você insere, então, esses exames, esses ASOs? Sim. Você insere, então, tá. Entendi. Todos eles são inseridos. A mesma coisa aqui, os receituários, tudo isso é inserido, tá? Tá. Fluxo, contrafluxo, todas essas informações, elas ficam... Esses aqui a gente botou, doutora, porque isso aqui já estava, fluxo, contrafluxo, ele já era utilizado pelo Sistema Único, pelo SUS, porque eles faziam esse tipo de coisa, né? Eles fazem, né? O trabalho, né? O referência, contra-referência, etc. E daí os trabalhadores chegam muito no sindicato, nas entidades, com esse documento do INSS, principalmente quando eles estão com prontuário. E daí a gente consegue fazer essa relação, botar o fluxo, depois o contrafluxo, e como que vai dar a pesquisa para nós? É o CRM, aliás, é o CID, a identificação dessas coisas todas. Cada vez que a gente coloca ali, a gente gera uma informação diferente que a gente consegue fazer o cruzamento. Onde ele iniciou, onde é que ele parou, por quê e qual o tipo de adoecimento que evoluiu. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Aí vem agora a questão da CAT, né? Que até também estamos aqui onde vai se cadastrar todas as CATs que vem, faz os cadastros. Aí é que vem a questão, né? O Júlio até havia mencionado sobre importar as CATs, né? Então, tu tens lá a CAT já digitalizada, tu vai vir aqui, tem um botãozinho importar CAT, e automaticamente tu já faz a importação dessa CAT, né? Só que não é 2 segundos não, tá, Júlio? Leva um pouquinho mais, tá? 2,5? Não, leva uns 5, 10 segundos. Certo? Arquivo importado com sucesso. Tá. Aí o que acontece nesse momento aqui, tá? Ele já faz o cadastro, ele já faz todo o cadastro ali, aí tu já não precisa pegar, né, empresa, o trabalhador, ele já vai lá, pega o que está na CAT, tá? Algumas CATs, alguns modelos de CAT têm menos informação, né? Certo? Então ele pega, porque o que acontece? A gente pegou os layouts principais de CATs aí que tem, e colocamos, e fizemos ali. Então, isso ali o sistema ele faz uma transformação ali dentro, né? Então, por exemplo, se pega algum arquivo que não está muito bem digitalizado, ele vai dar erro, não vai vir as informações, né? Então, esse é um cuidado que tem que se tomar, né? Acho então, que o Heleno perguntou aqui qual a fonte da importação das CATs, de qual banco de dados elas são extraídas. As comunicações, se é que eu entendi a pergunta, essas CATs são as CATs que são trazidas pelos trabalhadores, né, ou são enviadas às entidades sindicais, porque a maioria dos sindicatos tem no seu acordo ou convenção que a empresa tem que quando emite a CAT, tem que mandar uma cópia dessa CAT para o sindicato. Então, quando o sindicato recebe essa informação, ele coloca essa informação no sistema. Então, qualquer CAT que for emitida, aí o sindicato vai digitalizar e isso é importado no sistema. Exatamente, para poder fazer a geração do banco de dados, poder fazer a geração das estatísticas. Eu tenho 4.000 CATs que foram importadas para dentro do sistema. Ótimo. Eu tenho, doutora, eu acho que eu tenho 150 CATs de servidores aqui, do último problema de pandemia, e a prefeitura não conseguia nos informar. As CATs foram abertas fora, a prefeitura não tinha nenhuma CAT. Todas as CATs, eu tinha as CATs, a prefeitura não tinha.
É interessante, isso aí é uma coisa que sempre nós sentimos falta, a contestação dos dados oficiais. Júlio, eu vou partir para as estatísticas, tá? Vai. Isso. Eu vou partir aí, porque senão nós vamos... Que tipo de coisa que você consegue, né? Isso. Cruzar. Então, Ótimo. aqui, ó, há uma gama de campos aqui que nós podemos fazer, tá? Eu vou usar como exemplo as CATs, né? Mas poderia se fazer com qualquer um daqueles campos lá. Mas aqui, como a CAT tem mais campos, é o que mais tem campos, né? Acho que ela nos ajuda a ter uma boa ideia. Então, tu consegue fazer uma série de tabulações aqui dentro, né? Tu pode, por exemplo, buscar trabalhadores da cidade tal, nascidos entre a data tal e a data tal, ocupação tal, cor tal, estado civil tal. Então, tu pode fazer uma série de coisas. Aqui são tipo de CAT de abertura ou de reabertura, emitidas entre um período, pelo CID tal, pelo CRM tal. Então, tu pode ter uma série de informações, tu pode ir simplesmente fazendo os filtros, né? Eu vou colocar aqui um geral sem mexer em nenhum filtro, tá? Primeiro, só para vocês verem. Aí vocês podem fazer a tabulação, aqui são alguns exemplos de tabulações, vocês podem ir aumentando esses tipos de tabulações, né? Pode fazer pela cidade do trabalhador, cidade da empresa, cidade do acidente, o bairro do trabalhador, o bairro da empresa, gênero, ocupação, cor, zona, CID, CRM, pelo ramo. E tu pode ordenar pelo tipo, que seria pela descrição, né? Ou uma contagem decrescente para saber quem é que tem mais para quem tem menos, né? Então, vou, por exemplo, colocar em contagem decrescente por cidade do trabalhador, e sem mexer nada, tá? De início. Ok? Então, aqui, por exemplo, é um banco de dados com 35 CATs emitidas, né? Então, Criciúma, aqui são cidades aqui todas do sul aqui de Santa Catarina, a maior parte, né, do sul aqui. Então, Criciúma teve 21 CATs abertas, e aqui tu tens as outras. E aqui, a partir daqui, tu pode começar a graficalizar isso, né? Quero dar uma olhadinha aqui como é que tá isso. Aí tu pode começar a fazer algumas emissões de gráficos, né? Em pizza, em barra, e fazer esses desenhos aqui para ver como é que estão essas estatísticas, né? Inclusive, também fazer um desempenho, para ver como é que foram emitidas essas CATs aqui. Então, aqui vem trazendo um desempenho. Desde 2016, uma CAT foi emitida, aí tem alguns picos aqui, em alguns períodos. Em 2017, em julho, teve um pico aqui de mais de 3 CATs, aí cai novamente. Então, tu consegue ir vendo o desempenho de como que foram sendo emitidas essas CATs aqui, sem eu fazer filtro nenhum, tá? Lembrando isso. Eu simplesmente coloquei todas as que estão dentro desse banco de modelo aqui, né? Eu vou colocar agora, eu vou fazer um filtro aqui específico, só para a gente fazer um teste, tá? Eu vou colocar, por exemplo, apenas de Criciúma. Então, vamos trabalhar apenas com Crici. Eu quero ver pelos bairros, aí eu vou fazer a tabulação pelo bairro. Dou um OK. Então, eu sei que o bairro que mais teve CATs abertas dentro de Criciúma foi o centro de Criciúma, 8 CATs, né? E assim eu vou fazendo toda a estatística. Eu quero ver por CID. Quero ver o que aconteceu aí em Criciúma, qual é o CID aí que mais teve desempenho. Ó, o que mais se procurou dentro dessa base de modelos foi o M511. Foram feitas 2 aberturas dentro desse CID, né? Também aí faz a geração do gráfico, né? E aí tu pode ir fazendo. Eu quero ver só apenas de Criciúma, e vamos ver aqui apenas o centro mesmo. Então, vamos filtrar o centro aqui de Criciúma, e aí vamos ver dentro pelo CID. Então, ó, aí teve vários CIDs aqui que vieram, né? Certo? Coloca por ramo. Por ramo. Coloquei todos ali, bairro, tá? Por ramo. Então, ó, comércio. 4 comércios. 3 mineração. 3 trabalhadores de saúde privada. Então, vê que o ramo que mais teve abertura de CAT nesse nosso banco de modelos aqui foi o comércio. Então, tu consegue fazer uma série de coisas aqui, tu pode ir filtrando, né? E isso aqui é extensível, tá? Eu preciso ainda mais alguma tabulação dentro da cada lei. Apesar que nós criamos aí, por exemplo, nesse modelo aqui, praticamente todos, né? Todos aqui tu consegue tirar e fazer algum tipo de filtro, né?
Então, E tu empresa consegue... também, André? Hã? Empresa também, né? Você E estava aqui, ó, empresa. pela empresa. Aqui eu botei a cidade do trabalhador, eu podia botar a cidade da empresa, tá? Ah, por exemplo, vamos pegar esses de Criciúma aqui e vamos fazer pela cidade da empresa, tá? Não foi pela cidade do trabalhador, vamos fazer a cidade da empresa. O trabalhador é de Criciúma, mas a cidade é outra. Vamos ver se tem, ó. Pode ver que já apareceu outras cidades aqui, apesar da a cidade que o trabalhador mora é Criciúma, mas ó, teve 2 CATs, que é a empresa que ele trabalha de Forquilinha. 2 é de Siderópolis, 2 é de Siderópolis, 2 de Sara, e assim vai por. E Assim você por diante. consegue saber também quais empresas são. Sim, aí sim. Aí só que o que acontece? Aí esse banco de dados fica dentro do próprio sindicato, tá? Uhum. Por causa da proteção. Perfeito. Respondido. Esse aqui Mas esse aqui. o ramo aparece, tá? Se for alimentação, se for isso, se for aquilo. Exatamente. Então, vamos. Os dados específicos de cada um é que já não já impede porque até para apresentar uma informação dessa, se eu tiver só um trabalhador acometido de uma empresa, Uhum. eu vou entregar ele na hora que eu apresentar o nome da empresa, né? Então, isso é importante que fique no próprio sindicato, e aqui vai ficar a base de dados. Claro que isso, né, dependendo da situação, tudo que está aqui, ele pode ser alterado. A importância desse sistema é isso, né? Por exemplo, doutora, nós temos uma pesquisa aqui com 1.400 CATs abertas de hospitais aqui privados, né, e filantrópicos. E daí, eu imaginei um monte de tipo de adoecimento que poderia estar no topo, né, principalmente transtorno mental dos trabalhadores, que é algo que é muito grave na categoria, mas o que mais adoece por acidente é arrancamento de unha. E era o que mais apareceu. E a gente não sabe por quê. Quer dizer, a gente viu que tem um problema que tá prejudicando os trabalhadores, e isso, né, pode ser uma forma que o sindicato faça uma política para descobrir o que está acontecendo. Por que a grande maioria, e a imensa maioria, era arrancamento de unha. Tem um CID para arrancamento de unha, ou eles estão colocando o CID errado, né, ou o pessoal está perdendo os dedos no hospital, né? Então, tinha muito isso. Depois vinha transtorno mental e outras coisas, né? E trabalhadores do hospital, Júlio? Trabalhadores de hospital, principalmente técnico de enfermagem. Não aparecia o pérfuro cortante lá, que aparece mas aparecia o arrancamento de unha. Tem um sítio específico para isso, e aparecia o arrancamento de unha. Aí são coisas que começou a me trazer, porque essa pesquisa eu fiz em cima das CATs, né, sem o sistema, e depois eu joguei no sistema, né? E essas informações que estão aqui, elas são informações que a gente está botando no sistema, são 35 CATs hipotéticas, né, que a gente está botando até para que isso fique... É só um modelo, né? Só para apresentação, para não ficar ninguém aparecendo nomes aí de pessoas reais, né? Mas aqui, doutora, e os demais, o que dá para botar aqui olha, é impensável o que dá para botar. Qualquer coisa que a gente resolver fazer um cruzamento e a gente entender que tem que ser colocada, aí a doutora entende. Olha, mas precisa fazer um cruzamento aí de determinado, sei lá, alguma coisa com outra coisa que né? Isso aqui dá para colocar, né? Desde que a gente tenha uma fonte, um código, né? A gente consegue fazer esse tipo de busca, né? E consegue fazer esse tipo de cruzamento. E o cruzamento, ele tem que ser assim, a gente quer que isso aconteça de uma forma simples, porque eu sou do Conselho de Saúde, e a gente vai fazer o cruzamento dos tipos de... todos os cruzamentos que a gente precisa fazer no DataSUS, olha, precisa de um especialista do lado para estar orientando como é que tu vai fazer aquelas pesquisas ali, porque é complicado, né? A gente tem que fazer as prestações de conta, lançar em sistema do próprio SUS, e é difícil, a gente precisa ligar para lá para entender o que é aquelas coisas ali todas, como é que a gente vai fazer. E a ideia nossa é deixar bem simples. O que é que tu quer saber? Eu quero saber quantos trabalhadores trabalham lá e quantos adoeceram lá, ponto. Bota ali no sistema, ele te dá a resposta. E daí tu vai ampliando essas pesquisas, dificultando mais, de acordo com o teu próprio conhecimento do sistema e aquilo que tu quer, né? Daí tu vai fazendo isso.
E quantos, por exemplo, se eu quiser saber quantos trabalhadores tem uma CID que se enquadra no nexo técnico epidemiológico no CNAE da empresa dele, mas sem CAT, como é que faz? Tem? Daí teria que fazer o quê? Daí teria que fazer, tem que estar a empresa cadastrada aqui, o sindicato pode fazer isso, cadastra o sindicato, CNAE, cadastra o trabalhador. Por um atestado, eu isso. consigo fazer. Porque Com se eu lançar um atestado, sim. atestado, ele vai buscar no nexo técnico também. Não É. vai, André? Vai. Ele É vai isso buscar no mesmo, nexo técnico. Por quê? porque daí Porque já você lancei ali a empresa, eu lancei o KNAI da empresa, lancei, né? Agora eu preciso ter alguma informação, né? Daí, se eu tiver informação, no mínimo, do KNAI da empresa, né? Ele e o trabalhador e o CID, né? Eu vou conseguir fazer, a hora que eu clicar ali, mesmo que não seja a carta, ele vai fazer o nexo pelo atestado. Uhum. E a nossa ideia é buscar isso, melhorar, por exemplo, um determinado exame que demonstra uma epicondilite, né? De um trabalhador bancário, eu não tenho atestado e eu não tenho a CAT, mas eu tenho o exame. Então, posso fazer esse nexo pelo exame com o adoecimento do trabalhador bancário, porque é uma epicondilite cotovelo. O Perfeito. nexo técnico diz que então a gente faz essa relação por Porque isso. você pode estimar a subnotificação aí, né, Mara? Exatamente. Essa é a etapa que nós estamos trabalhando agora, né? Fazendo porque... esses exames ali. Uhum. Tá. Lá no observatório, Maravilha. o observatório lá do Ministério Público do Trabalho, eu acho que dá para fazer isso também. E dá para comparar também. Eu acho que dá para fazer a comparação dessa subnotificação. Esse dá para fazer as comparações, porque qualquer atestado que for lançado no sistema que for menos de 15 dias, ele vai pressupõe que é subnotificado. E se a gente botar o atestado e fizer a relação nexo técnico, a gente comprova que há uma subnotificação, né? A vantagem desse sistema aqui sobre aquele lá do observatório do Ministério Público do Trabalho, que lá só tem aqueles casos acima de 15 dias de afastamento. Esse daqui não, esse aqui você pode ter um dia ou mesmo sem afastamento, mas tendo atestado no qual conste a CID, você consegue fazer esse cruzamento e estimar a subnotificação. Nossa ideia é exatamente mais sensível. A gente poder comprovar, porque a ideia é poder prevenir, a nossa ideia é poder antecipar o que está acontecendo. Para quem que a gente vai antecipar? Eu não posso antecipar para o SUS, porque o SUS não me aceita nem que eu vá lá na porta da entrada e diga, olha, aqui, por exemplo, em Criciúma, nós temos um sistema de informação, e daí a gente brigou tanto para eles botarem, que daí eles botaram assim, que é acidente de trabalho. É acidente de trabalho o quê? Quando tem uma CAT, aí eles botam lá, é acidente de trabalho, ponto. Isso, não tem mais nada, né? E daí isso a gente não consegue fazer nenhuma pesquisa. Isso eu estou falando porque a gente vai na ponta para tentar ver como funciona e tudo, mas não tem jeito, né? Mas como a Ale falou, há municípios onde o SUS pode alimentar o SINAM, porque daí torna oficial essas, né? Não, mas aqui eles podem alimentar o SINAM, mas eles não alimentam o SINAM. Sim, eu sei, existem municípios que não alimentam, ou alimentam mal, mas acho que onde você tem essa disposição, eu acho que você pode fazer essa colaboração, essa parceria, né? Que eu acho que é de não, com interesse. certeza. Mara, você quer falar? Quero. Eu fiquei maravilhada. Porque, assim, uma das nossas grandes dificuldades, né, Cleia e Alê, no Sereste, era quando você tinha que empresas grandes que fazem todo um processo de ocultamento do adoecimento e da doença. Na questão do TAC, a gente tinha que garimpar tudo isso, né? Chegar lá como vigilância no SESMIT, pegar livro, pegar coisa de medicamento, a gente tinha que fazer todo esse trabalho para provar, né? E aí, com esse banco, eu achei fantástico. E eu queria perguntar em relação a receituário, por exemplo, porque eu me lembro que uma das empresas
que a gente garimpou e que a gente conseguiu mostrar que havia um adoecimento ocupacional, né? Foi a questão da emissão de receituário pelo SESMIT. Então, assim, o médico do trabalho, né, ele dizia que não tinha adoecimento ocupacional na empresa, mas ele receitava direto anti-inflamatório e analgésico para os trabalhadores, em grande escala. Então, se um banco como esse, a gente consegue mostrar isso... André, tu abre ali, tem um receituário ali. Vou abrir lá, estou indo lá mesmo. Maravilha, né? Mara, o que você está levantando é a facilidade que existe com isso, né? De informações para vigilância, inclusive, né? Justo. Ô, André, mostra aquela parte do receituário onde já aparece até os medicamentos lá. Então, não, é aqui mesmo. Ó. Aí Aqui? tens aqui, tu pode fazer até o cadastramento dos medicamentos, conforme a receita, e botar exatamente a prescrição que o médico deu. Uhum. Aí fica registrado aqui, ó. Todos eles, tal, direitinho. E aí coloca-se a prescrição, né? E você pode gerar estatística com isso. Exatamente, aí gera informação. E aqui, exatamente, acrescentando a isso, nós já estamos desenvolvendo para essa semana, aí a parte dos exames também, além dos receituários, vai ter os exames também. Aí qual foi o exame que foi pedido, tal, exatamente, vai estar toda essa informação, ela vai ficar dentro do que foi pedido, para ficar o registro completo do trabalhador, né? Um histórico completo do trabalhador. Esse campo da receita, Mara, ele era utilizado dentro da assistência, dentro do Sereste, quando o Dr. Robson atendia, ele ia lá e ele utilizava, atendia o trabalhador, ele fazia o receituário, ele queria fazer, né, o receituário, aí ele clicava ali, puxava o medicamento, botava tudo, depois saía o receituário, para não sair aqui as garranchos lá, desculpa, doutora. É a impressão aqui, ó. Os garranchos que eles fazem, já saía toda pronta ali, mas só que já tinha os medicamentos ali. Quando ele receitava aqui, já ficava registrado que estava receitando aquele medicamento para aquele trabalhador. Para efeito do SUS, infelizmente, para efeito ali deles, era o prontuário, que tinha que estar lá no prontuário. Mas eu acho que o fim disso aqui é o resultado, né? É o que ele vai trazer de resposta, pesquisa, e informação, e é como a Mara falou, tudo a gente consegue fazer relação com o trabalho. Se eu estou tomando muito remédio para dor de cabeça, algum problema tem. Onde que eu trabalho? Trabalho aqui. Aí, enfim, né? Eu estou tomando sei lá, eu não sou médico, né? Mas a gente tenta trabalhar com essa questão da estatística, né? Então, determinado tipo de... Eu sei que os trabalhadores aqui tomam Paco direto. Paco, né? Paco é um remédio forte para dor, né? Eles tomam esse remédio é por causa da Lerdort, eles usam esse medicamento direto. Então, a gente consegue, daqui a pouco, a gente consegue fazer essa relação. Não só um nexo técnico, que eu acho que tem que ampliar muito, não só, que eu acho que é muito importante, a gente lutou para ter isso, mas não só o nexo técnico pelo CNAE e pelo CID, mas começar a fazer todas as relações possíveis. CNAE, CID, atestado, exame e tudo mais que a gente puder contar. Ótimo, excelente. Parabéns. Muito bom. Seria isso, gente. Muito bom. Uma parte do sistema aí.